O que é o Naprix? Como é que o Naprix funciona? Para que ele serve? Olha o que eu vou trazer para você nesse vídeo, hein? Vou te falar aqui também as reações adversas, como você vai tomar. E eu vejo que ninguém fala aqui na internet. Quais são as contraindicações do Naprix? Mas antes, se você pular esse vídeo, eu te falo que ele é uma medicação muito boa. E vou te mostrar aqui os prós e também os contras aqui do uso do Naprix. Então, vem comigo. Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Hassan Ciaga, eu sou médico, sou cardiologista, sou ecografista, também sou professor do curso de medicina lá na Universidade Estadual de Roraima e especialista em clínica médica. Pessoal, vou começar aqui do começo, né? Muita gente usa o Naprix, né? A gente vê que as pessoas usam bastante o Naprix de 2,5 mg, Naprix de 5 mg e o Naprix de 10 mg. Então a gente sabe ter a penetração de 2,5, 5 e 10. Eu não vou me ater aqui a falar do Naprix D ou Naprix A. Vou deixar para falar isso aí na frente sobre esses Naprix, tá? Vamos começar apenas com a classificação do Naprix isolado, 2,5, 5 e 10. Esse vídeo é sobre isso. Pessoal, o que é o Naprix e como é que ele funciona? Deixa eu falar para vocês isso. O Naprix, ele realmente é uma medicação que atua em um sistema aí que a gente chama de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos pensar assim. O que ele faz exatamente? Ele é um inibidor dessa enzima conversora de angiotensina. Eu sei que eu estou falando grego para vocês, mas tenta entender, vai ficando comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai ter as suas respostas, tá? Esse negócio de chamar de ele IECA é isso, inibidor da enzima conversora da angiotensina. Por que acontece? Com esse sistema de renina, o renina ele ativa a angiotensina e essa angiotensina 1 vai virar angiotensina 2 e vai virar aldosterona. Então, nesse caminho aqui da angiotensina, que é a hora que ele é o inibidor da enzima conversora da angiotensina 1 e angiotensina 2. Então, não forma a angiotensina 2 e com isso não chega lá na nossa aldosterona. E qual que é a importância disso? Pessoal, a aldosterona ela vai atuar ali como um agente, vamos colocar assim, que vai reter o sódio. Então vai aumentar a concentração de sódio, assim você vai aumentar o volume, né, do paciente, e isso você vai ter a hipertensão arterial. Fora isso, né, esse sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele tem a função aí de vasoconstrição, ou seja, de fechar o vaso e com isso criar hipertensão. Então ele bloqueando isso, ele não deixa ficar muito estreito. Isso aqui é muito bom, eu vou te mostrar na frente o porquê que isso aqui é bom e é um dos motivos de eu estar usando também o Naprix na dose de 5 mg, qual foi o motivo de eu estar utilizando, tá? Eu vou explicar para vocês lá na frente, olha como é importante, tem que estar ligado, tá? E fora isso que ele inibe a degradação de bradicinina, né? E a bradicinina ela é responsável aí por vasodilatar, então ajudando aí esse mecanismo de manutenção da pressão. Beleza? Conseguiu captar isso aqui? Vamos lá, vamos seguindo, tá? Mas beleza. E aí, como é que a gente vai utilizar aí o Naprix? O Naprix é utilizado uma única vez ao dia. Ele é utilizado na dose de 2,5 mg, na dose de 5 mg ou na dose de 10 mg. Então a gente utiliza ele uma única vez, porque ele tem um efeito aí aproximadamente de 36 horas, vai variar de corpo a corpo, mas a gente tem a ideia aí de que ele dura o ideal de 24 horas, tá? Então ele pode estender um pouquinho e você vai estar sempre coberto se tomar ele realmente uma única vez a dia. Tem muita gente que fala, doutor, mas eu tomei e não regulou minha pressão, então você precisa ter alguma coisa a mais. Sua pressão não é num estágio 1 ou 2, talvez precise estar aprimorando aí, ajustando algumas doses para você poder ter efetividade, né? Puxando esse gancho aqui, vamos falar sobre o nosso terceiro tópico, que eu vou te dar 3 passos aqui, né? A gente vai falar, na verdade 3 passos não, são 5 passos na frente que eu vou te falar. A gente falou que ia conversar sobre o que ele é, como é que ele funciona, tudo isso a gente vai chegar aqui nesse caminho, tá? Mas beleza, para que serve o Naprix, afinal de contas? É aqui que eu vou chegar para você, que eu quero que você presta bem atenção do motivo que eu estou utilizando, que eu queria que você verificasse, que eu queria que você pedisse para o seu médico, tá? Detalhe. Primeiro item que ele serve, todo mundo já percebeu, hipertensão arterial. Calma, que esse aqui não é o meu motivo não. Mas vamos lá. Tratamento de hipertensão arterial. Cara, não tenho o que discutir. É uma medicação muito boa.
pacientes que têm insuficiência cardíaca. Por que isso aí? Foi comprovado que essa medicação ela consegue diminuir o tamanho do coração, que a gente chama de remodelamento negativo. E para você que teve infarto, ele tem um outro efeito também bem interessante. São drogas anti-isquêmicas, ou seja, ela diminui o grau de isquemia, então para você seria muito bem utilizado. Se você não está usando essa medicação, você tem que perguntar ao seu médico o porquê, tá? Por que você não está usando uma das classes do IECA? Talvez seja por algumas contraindicações que eu vou te falar na frente. Então, por isso que é importante você vir comigo e ficar até o final para você poder entender. Às vezes você fala, era isso aqui. Então, a gente tem que seguir, tá? Outro detalhe também para que serve, e foi o motivo que eu utilizei, é por causa da proteinúria. Olha só que interessante. Essa medicação ela é nefroprotetora. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer que ela protege os teus rins. Os rins, pessoal, principalmente quando os pacientes são diabéticos, tá? Não que seja o meu caso, mas por exemplo, tem paciente diabético, ele costuma ter proteinúria, faz xixi com muita proteína, além do que é o esperado, tá? No meu caso, por algum motivo, razão ou consequência, eu tinha urina que estava sendo muita proteína. Pesquisei tudo que se possa imaginar. Até então foi definido como uma proteinúria idiopática, ou seja, estava urinando proteína de forma desconhecida, não se sabe por quê. E nesse caso, o Naprix atua muito bem. Ele vai reduzir essa proteinúria. Mas por que é importante reduzir a proteinúria? Para que tu está fazendo isso? Porque a proteinúria é uma do início, vamos dizer assim, de perda de função renal. Quando você vai tendo proteinúria, vai mijando muita proteína, você quer dizer que está perdendo a função dos seus rins. E a própria, além dela demonstrar que está perdendo, ela mesma faz destruição dos rins. Então você não pode estar mijando proteína assim, adoidado. Tem ali até 150 miligramas, está tudo bem. Acima disso, tem que tomar cuidado, tá? Então a gente tem que estar esperto com isso, principalmente você que é diabético. E já puxando para diabetes, ela é realmente a medicação de escolha para quem é diabético por causa dessa proteção renal aí que ela tem. Mas calma, se você não está tomando, vem comigo, vamos entender por que você não poderia estar tomando, que a gente vai chegar ainda nos efeitos colaterais. Então espera um pouquinho, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos efeitos colaterais. Talvez você esteja tendo isso, que é muito, muito comum, pessoal. Muitas pessoas, em torno de 5 a 20%, eu odeio essa estatística porque, de 5 a 20 é coisa pra caramba, né? Assim, 5 a 20, uma discrepância muito grande. Mas posso te colocar aqui, galera, aproximadamente uns 20% das pessoas têm sim realmente isso. Tosse, fica tossindo quando toma. O Ramipril, que é o Naprix é o Ramipril, tá? Ele é parente aí do Captopril, Enalapril, Perindopril, tá? Eles costumam fazer tosse, tem muita tosse seca. E é por isso que nessas horas a gente troca aí por uma losartana, candesartana, valsartana da vida, tá? Esse aqui é um dos efeitos colaterais principais, beleza? Que a gente já espera que vai acontecer, né? E um outro detalhe que é muito raro acontecer é ter alergia a ele, fazer angioedema. Então, assim, você tem que esperar isso, tem que avaliar isso em até uma semana se você não vai ter esse tipo de alergias, tá? E agora o problema, tá? Que a gente vai falar sobre as contraindicações do nosso Naprix, as contraindicações aqui do Ramipril, tá? E pessoal, eu já peço para você que você está curtindo esse vídeo, estou te dando informações, cara, assim, muito boas, já se inscreve no canal, ativa o sininho, não deixe de ativar as notificações, porque assim você vai continuar vendo vídeos com essa qualidade, tá? Sem tipo nenhum de sensacionalismo, sem ficar firulando, sem fake news, nada disso, tá? Vamos lá então. Primeira contraindicação que eu queria que você ficasse esperto. Gestação. Se engravidar, suspende. Suspende porque existe o risco enorme de malformação fetal, de teratogenia, né? Então ele tem um efeito teratogênico. Não pode na grávida. Esquece na grávida, tá? Uma outra coisa, você que tem problema na válvula, mas qual válvula? Estenose aórtica. Problema na válvula aórtica. Você que tem estenose de válvula aórtica, não era para estar tomando ele, pelo menos da estenose de moderada para cima, porque você quebra esse equilíbrio de pressão aí e você realmente vai ter consequências de hipotensão, de falha cardíaca, tá? E vai perpetuar aí e criar um problema maior para você, tá? Um outro detalhe, já pensando também sobre a função renal, é você que tem problemas renais,
Vamos pensar assim, você que está próximo ali de evoluir para uma diálise, por exemplo, você não poderia estar tomando essa medicação. Dá uma olhada no teu potássio, porque ele tende a subir muito aí o potássio para quem tem problema renal. E o potássio é um grande problema para quem tem insuficiência renal. Um outro detalhe importante sobre isso é que você iniciar ele, por exemplo, você que não tem problema renal, você iniciar essa medicação, em 2 semanas ali vai subir um pouco a tua creatinina, que é a avaliadora de função renal. Então dá uma pioradinha, vamos pensar assim, em 2 semanas. Depois volta ao normal e persiste o efeito protetor. Aconteceu comigo também. Por exemplo, comecei a tomar minha creatinina de 1.1, foi para 1.4, depois voltou. Beleza, a gente tem que estar esperto com isso. Para isso aí em 4 semanas, na verdade, para quem é saudável, totalmente saudável, isso quer dizer, sem ter problema renal, no caso eu digo, tá? Você tem problema renal, você tem que reavaliar isso em 2 semanas, porque se ela estiver subindo muito, você não pode estar tomando. Então a gente tem que avaliar nessas 2 semanas aí para quem é renal. Mas aí a gente tem que tomar cuidado. Porque quem é a classificação do renal para isso? Você que tem a creatinina de 2,5 para cima não poderia estar tomando. Você que tem abaixo disso, eu recomendo, tiver próximo de 2 ali, dá para iniciar e avaliar. Mas, cara, acima de 2 o risco é muito grande de começar a dar problema. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Existe uma condição que ninguém fala, que é a estenose de artéria renal bilateral. Cara, se tiver estenose de artéria renal bilateral, você não poderia estar tomando. É a artéria que irriga o teu rim, porque os IECAs eles vão atuar nas arteríolas eferentes, que é uma porção depois do glomérulo, vamos pensar assim, que é a parte filtradora do rim. Então, com isso daí, você vai piorar o mecanismo de pressão lá e vai piorar a tua função renal. Mas, doutor, olha só, eu não tenho estenose renal bilateral, eu só tenho de um lado, por exemplo. Poderia estar tomando? Poderia. Mas olha só, tem outras medicações, cara, não fica procurando sarna para se coçar. Doutor, eu tenho um rim único, pode usar? Pode usar. O negócio é na artéria renal, não é porque você tem um rim que você não poderia estar tomando, tá? Um outro detalhe importantíssimo é você que já tem a pressão mais baixa, então situações de hipotensão arterial, tua pressão está lá 9/60, não era para estar tomando essa medicação. A não ser, salvo o seguinte, se teu coração ele tá com uma insuficiência cardíaca, é provável que a tua pressão esteja baixa na maioria das vezes, tá? Se ela estiver baixa, é porque o coração está funcionando muito fraquinho. E aí o uso criterioso com um médico que tem experiência, a gente sabe que se a gente iniciar em dose bem baixinha, por exemplo, aquele paciente que tem uma hipotensão, ou seja, pressão abaixo de 9/60, o coração vai conseguir trabalhar melhor e é tendencioso que essa pressão suba e melhore. É um efeito paradoxo, né? Parece paradoxo, mas não é, porque você cria uma vasodilatação, você diminui o peso que o coração vai ter que empurrar, vamos pensar assim, e ele começa a melhorar. Isso tem que ter muita expertise, a gente tem que saber fazer, tem que saber quando vai fazer, tá? Então, realmente não é qualquer médico que faz não, tem que ser um médico experiente. A gente fazia isso muito na UTI, dava super certo, mas olha, sempre em cima, tá? Eu até prefiro começar com o captopril nesses casos, tá? Em vez de fazer com ramipril. Depois que desse certo com captopril, a gente poderia fazer essa troca. Então tem que tomar cuidado, isso aqui não vale a pena a gente ficar falando não, tá? Mas bom, para você que curtiu esse vídeo, gostou do canal, já se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para todos que você conhece que usam Naprix. Diga lá se esse canal aqui não te ajudou de alguma forma, não vale a pena se inscrever? E você já viu algum vídeo mais completo do que esse do Naprix? E um outro detalhe, se você chegou comigo aqui até o final, deixe aqui os comentários. Doutor, cheguei até o final. Só comenta isso aqui, cheguei até o final e escolha qual remédio você quer que eu fale da próxima vez, tá? Escolha aqui, doutor, cheguei até o final e, por favor, fale sobre o Naprix A. Doutor, cheguei até o final, fale sobre o Naprix D, que eu vou ter o maior prazer em trazer para vocês, tá? Não precisa nem ser sobre o Naprix, qualquer outra medicação. Só escolher, falando que chegou no final, que eu faço, com certeza, esse seu pedido. Forte abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo.